Hoje é 17/8/2020, nossa segunda aula de Contabilidade 2. Boa noite. Estão me ouvindo? Vocês estão me escutando? Galera, vocês estão me escutando? Sim ou não? Preciso da confirmação. Estão me escutando? Sim? Beleza. Então tá bom. Boa noite a todos e a todas. Hoje daremos sequência, né, ao nosso conteúdo da disciplina de Contabilidade 2. Nossa primeira aula, nós tivemos um longo tempo de apresentação. Infelizmente, nós não conseguimos concluir o conteúdo. Então, de uma forma bem dinâmica e rápida, agora eu vou compartilhar com vocês a tela do nosso primeiro slide para que eu possa concluir o conteúdo da aula passada, ok? Pessoal, quando eu solicitar a participação de vocês, vocês podem abrir o áudio, tá? Vocês estão conseguindo visualizar o slide na tela, sim ou não? Sim. Beleza. Então, tá bom. Vamos lá. Pessoal, na aula passada, nós falamos um pouco sobre alguns conceitos básicos, né, de contabilidade, que vocês já estudaram lá em Contabilidade 1, mas eu trouxe para que a gente possa, para que nós possamos relembrar, né? Então, nós falamos que a contabilidade ela é uma ciência social, né? Não é uma ciência exata, como muitos pensam. Apesar de ela lidar com números, ela é uma ciência social porque sofre constante influência da sociedade. Ela tem por objetivo registrar e controlar os fatos, tem por objeto o patrimônio e, por finalidade, fornecer informações úteis aos usuários da informação contábil. Nós temos os usuários internos e os usuários externos. Internos são aqueles que estão dentro da organização, como funcionários, gestores, diretores, proprietários. E nós temos os usuários externos, que são aqueles que estão fora da empresa, estão fora do círculo da empresa. Nós vimos que para a contabilidade cumprir com seu objetivo, que é registrar e controlar, ela deve atentar a normas contábeis e pronunciamentos contábeis. Vimos que pronunciamento são normas que foram regulamentadas a partir de 2008 como a necessidade do Conselho Federal de Contabilidade de convergir as normas internacionais brasileiras de contabilidade com as normas internacionais, em função da globalização de mercado. Vimos que as normas brasileiras de contabilidade são regulamentadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, ok? E o mais importante, para registrar os fatos contábeis, os princípios contábeis devem ser adotados, né?
E como tarefinha para casa, eu pedi para que vocês pesquisassem um pouco mais sobre princípios contábeis, né? Então vamos lá, de uma forma bem dinâmica e rápida, porque nós não temos muito tempo. Eu gostaria, por exemplo, Evelyn, princípio da entidade. Você lembra o que é? Consegue me dar uma contribuição? Professor, eu fiz a pesquisa. Peraí, tô até procurando meu caderno. Tá bom. Peraí. Beleza. Enquanto a Evelyn vai se organizando ali, eu gostaria que o Anderson já pensasse em continuidade. Tá bom, Anderson? Professor. Oi. Oi. Entidade, Evelyn. Na verdade, é como se fosse divisão dos meus patrimônios como pessoa física, Uhum. dividindo entre a minha pessoa como jurídica, dividindo os meus patrimônios, meus bens, né, físicos com da empresa. Eles não podem estar, como que eu posso dizer, se misturando. Tem que ter essa divisão. Esse é o princípio da identidade. É basicamente isso. Exatamente. Resumindo, né? O princípio da entidade fala da segregação entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. É isso mesmo. É um cuidado que o contador deve ter. Então, você, futuro contabilista aí, se for contratado por uma empresa, toma muito cuidado na hora que o dono chegar com a notinha fiscal para você contabilizar. Com o carro, com a moto, com a geladeira, você toma cuidado. Se lembra do princípio da entidade, tá bom? Se for despesa pessoal do sócio, não deve ser contabilizado como ativo ou como despesa da empresa, perdão, como operação da empresa. Tem que ser adiantamento de lucros, tá bom? Não tem importância. O cara pode muito bem, o dono. Oi? Não, só concordei. Tá. O proprietário, ele pode, por exemplo, o cara tá lá no shopping, tem uma promoção da geladeira, ele vai lá e compra a geladeira. Não tem importância. Ele pode passar com... Ele até pode pagar, de repente ele não tá esqueceu, sei lá, não tem dinheiro na conta da pessoa física, não dá tempo de transferir, ele pode pagar através da pessoa jurídica. Só que o registro contábil não vai ser a geladeira não vai ser um bem patrimonial para a empresa. Vai ser um adiantamento de lucros. Entende? Olha só a mudança Professor, de paradigma. Oi. E se o veículo, por exemplo, estiver no nome da empresa e for do dono? Então, princípio da entidade. O veículo está... Vou fazer uma pergunta bem simples, Beatriz. O veículo está sendo utilizado para a finalidade da empresa ou do sócio? Do sócio. Então, não é da empresa. Então, Não, mas está no nome da empresa. Existe um dizer na contabilidade que é assim, essência sobre a fórmula. O que significa a essência sobre a fórmula? Apesar de ter um documento legal dizendo que o veículo é da empresa, este bem não está sendo utilizado para benefício econômico da empresa. O ativo só pode ser reconhecido como ativo a partir do momento que ele é utilizado como bem e traz benefícios econômicos para a empresa. Então não importa, às vezes tem a nota fiscal lá falando que é da empresa, mas se não está trazendo benefício para a empresa, não pode ser reconhecido como bem da empresa. A essência sobre a fórmula me garante isso. Alguma dúvida? Beleza. Não. Continuidade. Quem que ficou com continuidade mesmo? Vamos lá, pessoal. Anderson, continuidade. Tem mensagem aqui? Não estou vendo. Tá, beleza. Amanda, tem microfone? Vamos lá, Diego, continuidade. Boa noite. Boa noite.
Bom, eu vejo que continuidade o contador teria que analisar se a empresa tem condições de continuar com a sua atividade no ano seguinte, entendeu? Se ela não Exatamente. está falindo, digamos. Exatamente. Entendeu? Exatamente, isso aí. O princípio da continuidade, ele garante à empresa a continuidade de suas operações. Então, se a empresa está falindo, ela não está cumprindo com o princípio da continuidade, ok? Matheus, oportunidade. Matheus? Professor, minha internet tá meio ruim aqui, calma aí. Beleza. Eu não vi você falando. É princípio do Tá. qual, professor? Oportunidade. Oportunidade? Isso. É o processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. Exatamente. Então, a oportunidade é a mensuração, né? O registro tem que ser oportuno. O que significa a palavra oportuno? Eu tenho que registrar oportunamente aquele fato. Um exemplo. Eu comprei um veículo para a empresa em janeiro. Se eu registrar em março, em junho, esse registro está sendo oportuno? Não, Não. não está sendo oportuno. É justamente isso que o Matheus falou. De uma forma mais popular, é a mensuração oportunamente. O fato tem que ser tempestivo, tá bom? Registro Na pelo hora do valor... dia do fato, né, professor? Exatamente. No dia do fato ou em uma data que a empresa consegue tomar decisões, tá? Dentro do mesmo mês. Às vezes, por exemplo, eu comprei, a nota chegou para mim, eu sou contador, chegou hoje, né? Mas de repente eu não consegui registrar hoje, porque às vezes o meu lançamento é manual, não é integrado, por exemplo. Mas eu tenho que registrar dentro daquele mês, oportunamente, para que eu consiga gerar um relatório e com base nesse relatório o gestor possa tomar decisões, tá bom? Registro pelo valor original é que os fatos devem ser registrados pelo valor original, né? Se eu paguei 100 mil no veículo, eu vou registrar por 100 mil, né? Competência. Vitor, por favor, sua contribuição. Pessoal, eu preciso da participação de vocês, tá? Se vocês não têm áudio, vocês me falam aqui. Vamos lá. Beleza. Então, vamos lá. Princípio da competência, os registros devem ser registrados pelo fato gerador. Como assim pelo fato gerador? Comprei o veículo em janeiro. Eu vou registrar em janeiro. Eu não posso comprar em janeiro e registrar como se eu tivesse comprado em março. Existe uma diferença entre regime de caixa e regime de competência. A contabilidade, o balanço patrimonial, a DRE, é regime de competência. Regime de caixa é muito comum, por exemplo, o nosso orçamento pessoal. Como que a gente faz? A nossa planilha não sei se vocês fazem esse tipo de orçamento, mas é regime de caixa, né? A pessoa física, você pega lá o tanto que você recebeu, o teu salário, as contas que você tem que pagar e o que vai sobrar no final do mês. Isso é regime de caixa. Recebimento menos pagamento. Contabilidade, não. A partir do momento que tem o fato gerador, não importa se eu paguei ou se não. Se eu paguei, se é a prazo ou à vista, eu tenho que registrar. Vendi uma mercadoria a prazo, vou registrar aquele cliente. Vou registrar aquela receita. Não importa. Quando eu receber, é um outro tipo de lançamento. Então, a contabilidade trabalha de acordo com o seu fato gerador, respeitando o princípio da competência. O princípio da prudência é a adoção do maior valor para o passivo e o menor valor para o ativo. Como assim? Sempre quando vocês ouvirem prudência, lembre desse exemplo, que vai ficar fixado na mente de vocês. Ação trabalhista. Quando o funcionário entra com uma ação trabalhista contra a empresa, o que acontece? Chega lá a notificação para a empresa, né? O advogado da empresa vai tomar ciência daquilo. Então, a empresa tem, por prudência, provisionar no seu passivo uma obrigação trabalhista. Então, ela vai perguntar para o advogado assim, qual que é a perspectiva de perda desse processo? O advogado vai falar, olha, é tanto.
vamos supor, o advogado fala assim, olha, a perspectiva de perda é entre 10 a 20 mil. Qual que é o valor que a empresa vai ter que provisionar no passivo? 20 mil, porque o princípio da prudência fala que deve adotar o maior valor para o ativo. Agora, vamos inverter. Vamos supor que a empresa entrou com uma ação contra o seu cliente, ok? Está cobrando lá 10 mil reais a nação. Aí ela pergunta para o advogado, qual a perspectiva de ganho? O advogado vai falar, olha, é entre 10 a 15 mil. Qual que é o valor que a empresa vai registrar no ativo? 10 mil, porque para o ativo é o menor valor. Passivo maior, ativo menor, ok? Pessoal, então vamos dar sequência aqui. A gente já falou sobre o fluxo, né, da informação contábil, né, que assim, como que funciona o fluxo da informação contábil? Acontece o fato gerador, de acordo com o princípio da competência. Um exemplo claro aqui, lá no supermercado. Eu vou ao supermercado, pego o meu carrinho, faço compras. Beleza. Aconteceu o fato gerador para o supermercado? Ainda não. Quando eu passar no caixa, que o pessoal ensacolar a minha mercadoria, eu passar o meu cartão e efetuar a compra, de fato, o pagamento, houve a transferência do risco e da propriedade daquelas mercadorias. Nesse momento, o supermercado já tem uma receita, ok, um ganho, e eu já comprei aquela mercadoria. Nesse momento aconteceu o fato gerador. Essa informação dentro do fluxo da informação contábil, ela vai entrar em forma de retroalimentação, uma entrada de dados. Essa informação vai ser registrada, vai gerar uma informação através de relatórios, tá bom? Então, assim que funciona o fluxo da informação contábil. As técnicas de contabilidade são 4. É através dessas técnicas que a contabilidade consegue cumprir com seu objetivo, ok? E entregar a sua finalidade. Vamos lá. A primeira delas é escrituração contábil. A segunda, demonstrações contábeis. A terceira, análise das demonstrações contábeis. E a quarta, auditoria. Vamos lá, pessoal. Seguinte, são 4 técnicas. Vocês verão as 4 nessa disciplina? Não. Nós veremos a primeira e a segunda. As demais disciplinas, as demais técnicas, vocês verão em outras disciplinas do curso, em semestres futuros. Nesse momento, nós veremos escrituração e demonstrações contábeis. São as técnicas de registro e também já começa a entregar a finalidade da contabilidade, que é a geração de relatórios. Vamos lá. Fato contábil vezes ato administrativo. O fato contábil são aqueles eventos que afetam o patrimônio da empresa. Toda vez que altera o patrimônio da empresa, é um fato. Quando é um fato, eu tenho que registrar contabilmente. Por exemplo, eu vou voltar naquele exemplo do supermercado. A minha compra daqueles produtos, quando eu passei o cartão, é um fato contábil ou é um ato administrativo? É um fato, porque aquilo é um ganho para o supermercado, uma receita. Vai alterar o patrimônio. Quando eu falo de patrimônio, a riqueza da empresa, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. O que seria um ato administrativo? É um acontecimento que não altera o patrimônio. Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Fato contábil, pagamento de uma duplicata. Eu estou tirando dinheiro do meu caixa para pagar uma duplicata, alterou o patrimônio. Ato administrativo, cotação de compra. Se eu fazer cotação de compra, isso não vai significar nada para mim como empresa. Eu não vou ficar mais rico nem mais pobre. Então, isso é um ato administrativo, tá bom? Então, ato administrativo não registra. Fato contábil registra. Aí tem 3 tipos de fatos: permutativo, modificativo e mistos. Nós entenderemos oportunamente em um outro momento. Vamos lá. Como eu disse para vocês, nós temos 4 técnicas da contabilidade: escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis e auditoria. A primeira técnica da contabilidade é escrituração. A escrituração é o registro das operações. É a primeira técnica que vai se utilizar do método das partidas dobradas. Mas como que essa escrituração é aplicada? É uma das 4 técnicas e ela vai utilizar do método das partidas dobradas, que é um método criado pelo frei franciscano chamado Luca Pacioli, ok? Lá na sua obra, Uma Aritmética, Geometria, Proporção e Proporcionalidade, que ele desenvolveu um método que é o débito e o crédito que vocês conhecem, que é
para cada débito há um crédito equivalente. Para um ou mais débitos, há um crédito ou mais créditos equivalentes. Este método é utilizado universalmente para registro contábil. Mas, como eu vou efetuar esses lançamentos? Utilizando esse método. Aí, as empresas, em gerais, têm um plano de contas. Por enquanto, a gente não vai aprofundar nesse plano de contas, mas eu só trouxe aqui para vocês entenderem que a empresa tem um plano de contas, que é um elenco de contas previamente registrado para que o contador utilize essas contas na hora de debitar e creditar. É assim que funciona numa empresa, tá bom? Esses planos de contas, eles são divididos por grupos, ativo, passivo e contas de resultado. Mas quando debitar e quando creditar? Essa é a dificuldade de muitos, principalmente nos que estão começando o curso, que é o caso de vocês. Alguns têm mais facilidade, outros não. Então, o que vocês têm que entender? Eu tenho contas devedoras e contas credoras. As contas devedoras são as contas do ativo e as contas credoras são as contas do passivo. Tem outras aqui que, por enquanto, a gente não vai entrar em detalhes. Vamos só focar nessas primeiras aqui. Então, eu tenho as contas do ativo, que são devedoras, e as contas do passivo. As contas devedoras, ela tem natureza devedora, e as contas credoras têm natureza credora. E vamos lá. Dentro do meu ativo, eu tenho um conjunto de bens e direitos. Dentro do meu passivo, eu tenho as obrigações. Então, atenção. A regra geral para a escrituração contábil, no livro diário. Toda vez que você tiver dificuldade, quando debitar e quando creditar, você vem aqui nessa regra geral que você vai se encontrar, né? Então, por exemplo, eu comprei, como no exemplo aqui, ó, no exemplo prático que eu trouxe para vocês. Vamos lá. No dia 20 de janeiro de X1, a CIA Limitada comprou um veículo à vista, 170 mil reais. Vamos lá, comprou o quê? Veículo. Aí você vai fazer a perguntinha para você. Veículo é um bem, um direito ou uma obrigação? Veículo é um quê, pessoal? Me responde aí. Um bem. Bem. Bem faz parte do ativo ou passivo? Ativo. Porque ativo é o conjunto de bens e direitos. E passivo, obrigações. Então, se é ativo, eu estou comprando esse bem. Vou aumentar esse bem. Se eu vou aumentar esse bem, eu vou debitar veículos. Então, lá no meu livro diário, eu vou debitar veículo. Tá. Eu estou comprando esse veículo à vista. Está saindo dinheiro do banco da empresa, né? Ok. Banco é um bem, direito ou obrigação? Direito. Beleza. Quem mais? Alguma opinião contrária? Bem. É um bem. Você sabe por que não é um direito? Porque direito é quando eu tenho algo a receber, ok? Direito é quando eu tenho algo a receber. Bem não. Bem já é meu. E o que está no banco é uma disponibilidade minha. É um recurso disponível. Não tenho que receber, já recebi. Então é um bem, tá bom? Então, se é um bem, vamos lá. Está saindo dinheiro do meu caixa. Então, eu estou diminuindo esse bem. Então, credito. Por isso que eu estou creditando o banco. Então, toda vez que você se perguntar por que creditar ou por que debitar, vá lá na regrinha geral que você não vai se perder. Primeiro, aí eu já te apresento o primeiro livro para a escrituração, que é o livro diário, que é onde vai ser lançados as operações diárias da empresa, né? Tudo que acontece no dia é registrado no livro diário. Claro que lá numa empresa eu não vou fazer esse manual igual vocês estão fazendo agora. Tem um software, né? Um sistema que uma outra oportunidade eu vou mostrar para vocês, que tem já um plano de contas, que eu vou lá, só registro o código e consigo debitar e creditar. Ou em empresas mais grandes, é tudo parametrizado. Quando eu lanço a nota fiscal, já contabiliza, tá bom? Mas, enfim, o contador tem que conciliar essas operações. Por isso que nós estudamos na academia o débito e crédito. O livro diário tem que ter 5 componentes obrigatórios. Vamos lá. Data, débito, crédito, valor histórico. Sempre tem que ter. Data, a data do evento, o débito, o crédito, o valor e o histórico, que é onde vai ter as informações detalhadas para facilitar a conciliação do profissional contábil. Então, agora nós encerramos esse primeiro tópico. Aí, depois do livro, vocês chegaram a fazer razonete, sim ou não? Sim. Beleza. Então, aqui, o razonete é a transportação
é transportar as operações do livro diário para as razonetes. Por exemplo, aqui, ó, debitei veículo. Débito é o nosso lado esquerdo e crédito é o nosso lado direito. Então, se eu debitei veículo, eu vou debitar uma razonete de veículo. Creditei Banco do Brasil, eu vou creditar a razonete do Banco do Brasil. E assim nós encerramos a nossa primeira slide, né? Agora, de forma bem dinâmica e rápida, eu vou aqui para nossa aula, para nossa outra aula, tá bom? Para que a gente possa continuar o nosso conteúdo, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, na aula 2, nós vamos falar sobre... Deixa eu ver se eu consigo. Estão visualizando o slide? Sim. O que é patrimônio, né? Conceito de patrimônio. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Por que eu trouxe esse conceito? Para que na hora de debitar e creditar, você não fique com dúvida se é bem ou direito, né? O patrimônio é o balanço patrimonial da empresa, que é o conjunto de bens e direitos no ativo e obrigações no passivo. Bens são os elementos que podem ser avaliados monetariamente, podem ser destinados para uso, troca ou venda. Os bens possuem utilidade, pois são eles que satisfazem as necessidades de seus proprietários. Aí nós temos os bens permanentes, que são aqueles que vão permanecer ali na empresa. Nós temos os bens móveis, que são os móveis da empresa, a mesa do escritório, a cadeira do escritório. E nós temos os bens imóveis, que são os carros, os veículos e tudo mais. Os bens, eles são bens corpóreos e incorpóreos. Os bens corpóreos é aquele que eu posso tocar. Os bens incorpóreos são aqueles que eu não vejo, mas têm valor. Exemplos de bens incorpóreos: marcas, patentes, tá bom? Por exemplo, a Coca-Cola. Qual que é a maior riqueza da Coca-Cola? A sua marca, que é um bem incorpóreo. E os bens de consumo são aqueles que eu utilizo para meu consumo, né? Como, por exemplo, nós temos ali a água do escritório e tudo mais, material de consumo e tudo mais. Os direitos são os elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros, né? Os direitos representam aqueles bens que estão em poder de terceiros, indicando a promessa de recebimento que permita recuperar parte do bem transferido. Então, a própria palavra diz direito, direito a receber. Eu vendi um bem que está em poder de terceiros e eu não recebi ainda. Ou quando eu tenho um valor a recuperar, sempre que vai aumentar o meu patrimônio e é uma promessa de recebimento futuro, é o registro em direitos. Então, qual é o exemplo de direito? Contas a receber, adiantamentos concedidos a fornecedores, que é quando eu adianto um valor e o fornecedor ainda não me entregou a mercadoria, então eu tenho o direito de receber a mercadoria. Impostos a recuperar, que é quando eu pago o imposto indevidamente a maior. Então, tudo isso, toda vez que eu tenho um direito a receber, eu registro no ativo e é direito, tá bom? Vamos lá. Obrigações, já a parte do passivo. É a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas. São bens de propriedade de terceiros que estão em poder da empresa. Então, é quando a empresa compra a mercadoria a prazo. Toda vez que eu tenho uma obrigação de pagar alguém, eu registro lá em obrigações no passivo. As obrigações da contabilidade recebem o nome técnico de exigível, por exigir da empresa o pagamento das dívidas. As obrigações representam as dívidas com terceiros, ou seja, com as pessoas fora da empresa. Exemplo de obrigações: contas a pagar, fornecedores, impostos a recolher, salários e outros. Pessoal, rapidamente, eu gostaria de fazer uma presença aqui. Então, se eu esquecer de alguém, me avisem, tá? Vamos lá, Matheus. Quem que é o iPhone mesmo? Anderson. Deixa eu ver aqui quem é o iPhone. Everione, é isso mesmo? Anderson, Vitor, Amanda. Tem mais alguém aqui? Sim. Quem? Beatriz, Diego. Beatriz, Diego.
Evelyn. Evelyn. Evelyn, eu já marquei. Beleza. Victor, Victor, aham. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nicolas entrou. Beleza. Eu acho que não esqueci de ninguém. Então tá. Então vamos lá, galera. Então, assim, as obrigações são a parte do passivo. Na representação gráfica do patrimônio, nós temos os bens e direitos que ficam no ativo e as obrigações que ficam no passivo. E, afinal de contas, o que é PL? O PL é o valor residual entre o ativo e passivo. Quando eu falo valor residual, o PL é o ativo menos o passivo. Então, nós temos a equação gráfica fundamental, a equação fundamental da contabilidade, que é ativo menos passivo. Ou seja, se a empresa fechasse as portas hoje, o que seria o PL? O PL é o montante investido pelo sócio, é o valor que vai ser repassado ao sócio. O patrimônio líquido está representando o lado passivo, para haver o equilíbrio. Por isso que a equação fundamental é ativo menos passivo igual a PL. O fato de estar do lado do passivo pode ser justificado por se tratar de uma dívida da empresa com seus sócios. Quando uma empresa é constituída, é o recurso da pessoa física do sócio que é investido. Então, o que o sócio espera? Ele espera que aquele investimento tenha rentabilidade, que é a distribuição de lucros. Se o negócio não ir para frente, o que vai acontecer? Eu vou vender o meu ativo, pagar o meu passivo e o que sobrar é meu, que é o PL, ok? Então, essa é a representação gráfica do patrimônio. E é interessante a gente falar, antes de ir para débito e crédito, da segregação de prazo, que é curto versus longo. Tanto o ativo como o passivo, ele deverá ser aplicado a segregação de prazo, que servirá para identificar a classificação do saldo contábil entre ativo circulante ou ativo circulante. Tá bom? Entre passivo circulante ou passivo não circulante. Mas o que é segregação de prazo e como que ela é classificada? Quando que eu sei quando registrar em circulante e não circulante? O CPC 26, pronunciamento contábil, atenção. O CPC 26, ele diz que registra-se no circulante quando a operação, tanto ativo como passivo, vai ser realizada em até 12 meses após a data do balanço. Então, um exemplo. Eu vendi um celular, vendi um carro da minha empresa, por exemplo, em janeiro, certo? E eu vou receber esse carro daqui a 6 meses. Está dentro dos 12 meses após o encerramento de janeiro. Então, eu registro no circulante. Agora, eu vendi esse veículo em janeiro para receber daqui 2 anos. Está após 12 meses próximos do fechamento. Então, eu registro no ativo não circulante esse contas a receber. E a obrigação é a mesma coisa. Alguma dúvida? Não. Então, quando debitar e quando creditar, né? Vocês já viram. Então, agora a gente vai para o exemplo aqui. Ó. No dia 20 de janeiro de X1, a CIA Limitada comprou um veículo à vista, sendo R$40 mil. No dia 30 de janeiro de X1, a CIA Limitada comprou um veículo a prazo, sendo R$50 mil, com vencimento em uma única parcela, somente de 30 do 8x2. Vamos lá, vamos registrar isso no nível diário. São 2 lançamentos. O primeiro, debitei veículo, que é um bem, toda vez que eu aumento um ativo, eu debito. E creditei banco, né? Porque está saindo dinheiro... Não, na verdade que está errado, né? Porque foi em espécie, que é caixa, tá, pessoal? Perdão, foi um erro. Aqui, ó, é caixa. E creditei caixa R$40 mil. No segundo lançamento, eu vou debitar veículo e vou creditar o quê? Foi a prazo. Vou creditar contas a pagar. Mas esse contas a pagar, professor, por que você colocou uma LP na frente? Uma LP de longo prazo. Por quê? Porque está falando que vai vencer em uma única parcela somente de 30 do 8x2. Se eu estou encerrando o balanço em 31 do 1, né, é a operação de janeiro, o fechamento mensal de janeiro, significa que eu vou pagar, essa obrigação da compra desse veículo somente em 30 do 8x2. Ou seja, 12 meses vai dar 1 do x2. Ou seja, mais de 12 meses após o encerramento do balanço. Então, a segregação de prazo vai ser passivo não circulante. Por isso que eu coloquei aqui contas a pagar a longo prazo. Transportando isso para as razonetes, debitei veículo, creditei caixa, debitei veículo,
e creditei contas a pagar a longo prazo. Bom, alguma dúvida? Pessoal, vamos lá. Contas patrimoniais versus contas de resultado. É importante vocês entenderem. As contas patrimoniais são aquelas que fazem parte do balanço patrimonial, que é bens, direitos e obrigações. Já as contas de resultado são aquelas contas que fazem parte da DRE. Então, perceba que são duas coisas distintas. Vocês, pelo histórico que eu tive da Jaqueline, vocês ainda não viram muitas as operações de contas de resultado. Então, a gente vai adentrar nesse assunto na nossa aula do dia 31 de agosto de 2020. Então, como tarefinha para casa, já pesquisem o que é ARI, qual a diferença entre ARI e DRE, o que é e qual o objetivo da demonstração do resultado do exercício e se a DRE tem estrutura. Tá bom? Pessoal, ainda nesses 5 minutinhos finais, eu vou apresentar para vocês um exercício, né? Para a gente recapitular a escrituração. Esse exercício pede o seguinte: a empresa Delta Limitada, no dia 1/1 de 2020, iniciou suas atividades operacionais. Pede-se: contabilize os fatos de janeiro no livro diário, transporte para o livro Razão, elabore o balancete de verificação de 4 colunas e elabore o balanço patrimonial. Talvez vocês não consigam fazer os 4 passos ainda, mas pelo menos o início você já consegue fazer. Então, eu vou explicar para vocês como que será realizado isso, tá? Então, nós faremos o seguinte. Aqui tem os fatos contábeis, então vocês vão ter que debitar e creditar no livro diário. Durante essa semana, provavelmente no final de semana, sexta-feira, eu vou publicar um vídeo, aula, lá no portal, sobre a resolução desse exercício. Então, é importante que vocês tentem fazer. Talvez vocês não vão conseguir fazer os 4 passos. Professor, Pois não. você está mostrando o exercício? Não está visualizando? Não. Tá, me desculpem. Deixa eu ver aqui. E agora, vocês estão vendo? Sim. É uma planilha em Excel que eu publiquei lá no portal. Então, o que eu disse aqui, durante essa semana eu vou publicar a resolução, mas eu quero que vocês tentem fazer, contabilizar o livro diário, transportar para o Razão. Essa parte aqui eu acho que vocês não viram ainda, tá? Mas, pelo menos até aqui, vocês tentem fazer, tá bom? Então, aqui tem as operações, por exemplo, subscrição e integralização em dinheiro no valor de R$120 mil com sócio individual. O cara está abrindo a empresa. Eu vou debitar o quê? Qual que vai ser o débito? Vamos lá, pessoal. O que vocês acham? Subscrição e integralização em dinheiro. Debita LP. caixa Ok, caixa. e credita razão social, capital social Ok. de integralização. Beleza, pode ser só capital social. Ah, você está falando o histórico, né? Isso, o histórico vai ser integralização. Estamos nos 2 minutos finais da aula, tá bom? Já vou encerrando por aqui. Peço que vocês tentem fazer os lançamentos. Essa videoconferência será publicada no portal. Não esqueça que aqui tem que ter os 5 componentes, data, ok? E o valor aqui também. Isso, exatamente. Então, eu vou fazer um e já vou transportar para o Razão. Então, debitei caixa. Então, eu vou debitar aqui caixa, R$120 mil. Se vocês quiserem pintando para... Opa! Isso. E creditei capital social. Então, é uma conta do passivo, capital social, crédito no nosso lado direito. 120 mil. O que dá para vocês fazerem? Aí vocês vêm aqui, ó, e pinta. Eu acho interessante. Eu gosto de fazer isso para não me perder depois. E pinta aqui, ó, as cores. Tá bom? Ou seja, esse lançamento aqui, de azul, representa aquela operação. Então, vocês vão fazer esses lançamentos para todos os fatos, transportar para o livro Razão. Balancete de verificação e o balanço patrimonial já é a segunda técnica, demonstrações contábeis. Talvez vocês não consigam nesse momento, mas no vídeo aula eu vou fazer completo e depois a gente resolve esses exercícios juntos, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Se tiver alguma dúvida desse exercício, pode me perguntar, ok? Agora eu vou deixar em aberto para alguma dúvida relacionada ao conteúdo de hoje.
Alguém tem alguma dúvida? Sobre o Eu não tenho slide? dúvida, mas eu tenho uma pergunta. Pois não. Para a empresa, pagamentos a longo prazo é bom ou não? Com certeza. Porque ela vai ter possibilidade de pagar no futuro. Então, ela pega aquele dinheiro, investe na aplicação financeira, tem rentabilidade e vai pagar só futuramente. Não é bom para a empresa receber a longo prazo, mas pagar sempre é bom. Princípio da continuidade, senhor. Exatamente, princípio da continuidade. A questão da análise das emoções financeiras, que é a terceira técnica da contabilidade, a gente aprende a ver indexadores. Então, quanto maior o prazo para pagar e menor o prazo para receber, significa um exame de saúde financeira que a empresa tem. Beleza. Beleza? Então é isso aí, galera. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a aula está finalizada. Professor, Oi. só mais uma pergunta. Pode perguntar. Você vai passar esse exercício lá no mentor?